Vida e obra do pastor José Wellington Bezerra da Costa. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Hebreus capítulo 5 e versículo 4. O ministério do Belém, em São Paulo e na Grande São Paulo, cresceu de uma forma esplendorosa. Hoje somos mais de 2.300 congregações na Grande São Paulo. Pastor Presidente José Wellington Bezerra da Costa, gostaria de obter a informação do senhor? Desde São Luís do Curu, o senhor fizesse um resumo daquilo que o senhor tem feito na vida do senhor e no vosso ministério. Com a palavra, por gentileza. Bem, eu nasci na cidade de São Luís do Curu. Ainda hoje é uma pequena cidade do interior do estado do Ceará. E nasci no dia 14 de outubro de 1934. Meus pais moravam, meu pai era comerciante, morava naquela cidade, mas em 1936 meus pais mudaram-se para Fortaleza. E ali meu pai se estabeleceu, também no comércio. Ele tinha uma casa de secos e molhados, como chamamos aqui em São Paulo. Lá nós chamávamos de mercearia. Mas ali então eu fui criado em Fortaleza, aonde fui educado. Os meus pais eram católicos romanos, até um dia quando meu pai ouviu um crente falar para ele de Jesus. Naquela palestra, meu pai aceitou o convite e fui para o culto na Assembleia de Deus, o templo que ainda hoje está no mesmo local, na rua Dona Teresa Cristina, 673, é o número da nossa igreja ali em Fortaleza. E ali o meu pai assistiu o culto e aceitou Jesus como Salvador. Voltando para casa, meu pai falou para minha mãe que havia recebido Cristo na sua vida, e a minha mãe era muito católica. Lá na nossa casa, ela tinha lá um aposento, onde havia um altar, um retrato de muitos santos, com muitas imagens. E ali minha mãe fazia novena, e ela fazia lá suas orações. Pois bem, quando meu pai falou para ela que havia recebido Cristo como Salvador, convidou também para o culto, a minha mãe fez uma consulta com o padre da sua paróquia. Ele chamava-se Nini, era o padre Nini, era um italiano. Ele foi lá, contou para o padre, que o marido dela agora era protestante, da Assembleia de Deus, e o padre então falou para ela que ela não colocasse as mãos naquele livro da capa preta, porque aquilo era do diabo, mas queria dar um livro para ela ler, e deu para ela o Novo Testamento. A minha mãe leu o Novo Testamento e nunca mais voltou na Igreja Católica, porque no Novo Testamento o Espírito Santo revelou para ela a pessoa de Jesus, ela aceitou a Cristo como Salvador, e nós, os filhos, também aceitamos a Cristo. De maneira que a minha história evangélica começa no ano de 1942, quando a nossa igreja, a Assembleia de Deus do Brasil, tinha apenas 31 anos de idade, porque ela começou oficialmente em 1911. Aí então, 42 a seguir, eu era um adolescente, mas o Senhor dominou a minha vida e eu sempre me dediquei ao trabalho do Senhor. Eu sempre fui aluno da escola dominical. Eu sempre gostei de aprender, especialmente quando se falava das coisas de Deus. E daí então, na escola dominical, eu aprendi pelo menos as primeiras letras da vida evangélica, as primeiras doutrinas. E em 1945, no dia 7 de setembro, eu fui batizado nas águas. E graças ao Senhor, daquela data até hoje, Jesus tem guardado a minha vida. Eu vivia então em Fortaleza, era estudante, mas trabalhava também, porque os meus pais tinham pouco recurso, e então nós, os filhos, precisávamos trabalhar para ajudar a manutenção da família. Pois bem, eu estudava à noite,
foi em Fortaleza, no Colégio Estadual do Ceará, conhecido lá como Liceu do Ceará. Ali eu estudei, eu fiz o primário em um grupo escolar e depois o ginasial na época, nesse colégio, e depois o científico, que hoje é o segundo grau, né? Eu fiz o científico ali em Fortaleza e no dia 14 de janeiro de 1953 eu me casei. Eu tinha apenas 18 anos, me casei e foi da vontade de Deus, eu combinei junto com a minha esposa, nós mudamos para São Paulo. Viemos para São Paulo, aliás eu vim na frente, eu vim de avião, na época existia uma companhia aérea por nome Aerovias. Eu vim a Aerovias, comprei a passagem, me lembro muito, paguei 2.300 e poucos cruzeiros na época, e vim até o Rio de Janeiro. Eu tinha uma irmã mais velha, morava no Rio de Janeiro, e eu fiquei aquela noite na casa da minha irmã, e no dia seguinte, bem cedo, eu apanhei o ônibus da Expresso Brasileira, uma companhia rodoviária de ônibus, e eu vim para São Paulo. Aqui eu tinha um cunhado que morava em São Paulo, ele já havia conseguido para mim um emprego. Eu vim para trabalhar como vendedor da fábrica de biscoito de São Luís. Mas a verdade é esta, eu fui criado num balcão, eu nunca tive a habilidade de oferecer. Bem, eu então passei a trabalhar como vendedor daquela fábrica, mas não era a minha praia, eu não me adaptei àquele negócio. Eu casei no dia 14 de janeiro de 1953. Jesus nos deu 6 filhos. O mais velho é o Wellington, que é o nosso pastor em Barulhos, é o vice-presidente da nossa igreja. O segundo é o Paulo, que é o pastor da igreja de Campinas, hoje deputado federal. O terceiro é a Marta. A Marta é a nossa vereadora de São Paulo, trabalha conosco aqui no Belém com as crianças. E o quarto é o Samuel. O Samuel é o nosso pastor aqui em São Bernardo do Campo, mas ele é médico e tem a sua família, casado. E o quinto é o Joel, que é missionário na América. E o sexto filho é a Ruth, que é psicólogo, trabalha conosco aqui, ele faz o seu trabalho dentro da área dela de psicologia e temos ajudado muito. Pois bem, a Rutinha trabalha com os adolescentes da igreja, a Marta com as crianças, não é? E a irmã Wanda no serviço de oração e eu no culto falando de Jesus. Então eu glorifico a Deus e digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmã Wanda Freire da Costa tem sido uma esposa exemplar na vida do pastor José Wellington Bezerra da Costa, como líder da União Nacional das Esposas de Ministro das ADES do Brasil. Foi-me facultado aqui a falar um pouco sobre o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Na verdade, esse líder que Deus nos presenteou nessa geração, e na verdade eu vou falar um pouco a respeito dele, não nesse instante como líder que aí está, mas como homem, como aquilo que ele construiu ao longo da sua vida. Eu, como sendo seu filho mais velho, e por ter vivido mais tempo com ele do que os meus próprios irmãos, evidente, e mais tempo também do que a maioria daqueles que convivem com ele. Então eu posso falar um pouco a respeito da pessoa de José Wellington Bezerra da Costa. Este senhor que muito cedo ainda começou na sua vida enfrentando vários desafios, onde ele mesmo se propôs a enfrentar esses desafios. Ele, desde muito jovem, teve assim sonhos e ele saiu em busca de conquistar esses sonhos. Haja vista que ele veio do seu estado natal com apenas 19 anos de idade, já casado e já tendo um filho, que sou eu. Eu nasci em Fortaleza e vim com ele para São Paulo, que eu tinha apenas 5 meses de idade. Meu pai tinha 19 anos, minha mãe também 19 anos. Então vejam que na verdade ele sempre foi muito confiante naquilo que ele estava em busca e tinha muita segurança naquilo que ele iria fazer.
e chegando muito jovem aqui em São Paulo, uma cidade grande, não é? Naqueles dias, 1954, a distância entre Fortaleza e São Paulo era maior do que hoje, porque não tinha estradas boas, primeiramente, os voos eram raríssimos e muito longos, comunicação era muito pobre naqueles dias, era só através de cartas, através de telegramas, quando fosse algo urgente. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que ele, chegando em São Paulo, ele se isolou completamente da família dele, tanto ele como a sua esposa, a irmã Wanda, eles se isolaram completamente da família e passaram a viver só os dois juntos aqui, 100% na dependência de Deus, em todos os sentidos, sentido social, no sentido de sustento para a família, no sentido de família propriamente dito, porque a família naqueles dias se resumia entre ele, minha mãe e eu. Então, ele precisava, quando ele precisava de um aconselhamento, era com Deus que ele tinha que buscar. Quando ele precisava de orientação para a sua família, era com Deus diretamente que ele tinha que buscar. Então vejam que a dependência de Deus era total na vida dele. Mas sempre foi um homem trabalhador. Aqui em São Paulo, ele não escolheu emprego, ele não escolheu o trabalho. Então, se nós formos aqui numerar a sua vida secular, ele trabalhou como vendedor num comércio e depois ele enfrentou uma vida um pouco diferente. Foi na feira, trabalhou na feira, levantava pela madrugada. Isso foram por anos, levantava 4 horas da manhã, que Deus o fez prosperar no trabalho da feira. Ele teve várias barracas, vários empregados, e depois Deus deu oportunidade para ele abrir lojas. Houve um momento em que ele tinha lojas e barracas na feira, vários empregados, mas o que eu gostaria de destacar aqui, então, é que ele sempre foi um homem trabalhador, nunca teve medo do trabalho, nunca se preocupou em que o pão lhe faltasse, porque assim, como ele era trabalhador, ele confiava no trabalho das suas mãos, mas acima de tudo ele confiava em Deus, que Deus estava dirigindo a sua vida, que Deus estava orientando a sua vida, e tudo aquilo que ele se propunha a fazer, ele contava com a participação de Deus, ele contava com a presença de Deus em sua vida. Então, ele trabalhou na feira e ali ele conquistou todos os seus bens, trabalhando na feira, levantando pela madrugada, não tinha medo da madrugada, levantou cedo. Meu pai sempre dormiu muito pouco, então ele levantava cedo e pensa que à tarde ele dormia? Não, à tarde ele tinha outras atividades. E depois, logo cedo também, começou na cooperação da igreja. Então houve tempo em que ele dirigia já um setor, e o setor, nós morávamos na zona norte de São Paulo, ele dirigia o setor na zona sul. Naqueles dias não existiam essas avenidas grandes que tem hoje, não é? Então ele trabalhava na feira, dirigia o setor, e chegávamos tarde lá, porque nós não tínhamos condução, nós tínhamos que ir de ônibus, eram 2 ônibus que pegávamos para ir, 2 ônibus para voltar. E a conta, e então arranjei um emprego no comércio. E comecei a trabalhar numa loja de tecidos só para mulher. Então, a minha habilidade é atrás do balcão. Atrás do balcão eu vendo tudo. E o resultado é que comecei a trabalhar e, naturalmente, como crente, eu trouxe a minha carta de mudança de Fortaleza para São Paulo, entreguei nas mãos do pastor Cícero Canuto de Lima, que era o pastor presidente da igreja de São Paulo. Irmão Cícero me acolheu, eu vim morar muito perto aqui mesmo, no bairro do Belém, e aqui eu comecei a congregar. Assim começou a minha vida no Belém. Bem, passado algum tempo, por amizade com alguns irmãos do Ceará, eu achei por bem me mudar para a Casa Verde. Então nós chegávamos tarde na igreja e logo cedo, às 4 horas da manhã, ele já estava a caminho da feira. Como tinha loja, chegava da feira, à tarde ele ia para a loja. Ele tinha que fazer compras para repor os estoques, enfim. O que eu quero dizer é que ele tinha uma atividade muito corrida durante o dia, então ele dormia pouco à noite. Então, mas ele sempre foi um homem dedicado ao trabalho. Ele nunca teve preguiça para trabalhar, sempre trabalhou. Teve, como disse, vários comércios, vários empregados, mas uma coisa é muito interessante.
meu pai, embora ele já exercesse, desde que eu me entendo por gente, algumas funções, não só na sua vida profissional, mas também na igreja, já dirigia setor, como disse, e logo cedo o pastor Cícero já trabalhava com ele, gostava de trabalhar com ele, mas ele nunca foi um pai ausente, não fisicamente falando, mas no sentido de apoio à família. Então nós temos assim, nós construímos ao longo desses anos aí uma amizade muito forte. Então o meu pai não era de bater nos filhos, meu pai não era de gritar com os filhos, meu pai não era, e não é claro, né? Estou falando sobre durante a nossa formação, nossa criação, os tempos, né? Meu pai, os tempos que vivemos com ele em casa, ele não era de ameaçar os filhos. Então quando ele precisava ter uma conversa séria, ele nos chamava e conversava seriamente, com muito equilíbrio, tá certo? E meu pai nunca nos chamou atenção na frente de outras pessoas. Às vezes a gente praticava, fazia alguma traquinagem, mas alguém esperava que ele fosse nos chamar a atenção, né, ali, mas ele nunca nos chamou a atenção. Eu lembro uma vez que essa experiência é interessante contar, para vocês terem ideia realmente de como era a convivência com ele. Ele dirigia o setor, uma igreja, e eu era assim moleque, tinha uns 15 anos por aí, e ao término do culto eu fui lá no bolso perto dele e eu não vou dizer que furtei, né, mas eu tirei do seu bolso as chaves do carro. E eu com meus coleguinhas lá fomos dar as voltas no quarteirão com o carro, e ficamos lá rodando com o carro, e o moleque, né, sabe como é que é. E quando chegamos na porta da igreja, estava lá meu pai, minha mãe, preocupados, e os irmãos da igreja também ali, aguardando, né, tudo preocupado que é. E eu falei, agora meu pai vai me pegar na frente de todo mundo. Parei o carro, ele falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem, dá a chave do carro. Dei a chave do carro para ele não disse nada, absolutamente nada. Certamente frustrou muita gente que achava que eu ia tomar uns beliscões ali, mas evidentemente que depois meu pai me chamou e me orientou. Então meu pai não era influenciado por terceiros para dirigir a família, para conduzir a família. Então ele dirigia a família, ele conduzia a família segundo os seus próprios conceitos, e graças a Deus nós somos muito bem criados, saímos de um lar sadio, onde todos os meus irmãos, todos nós também tivemos essa formação, assim como meu pai tinha todo o cuidado para cuidar dos seus filhos, que nós também temos todo o cuidado para cuidar dos nossos filhos. Então nós formamos assim uma amizade muito grande. E se na adolescência, que foi um momento muito crucial da nossa vida, se na adolescência nós tivemos um parâmetro a seguir, se tivemos um freio para as setas malignas, as tentações que vinham de fora para nós na adolescência, com relação a amizades, com relação a envolvimentos na sociedade, enfim, que não condiziam com a vida cristã, se nós tivemos aqui um freio, primeiro freio era o temor a Deus, que meu pai nos ensinou a ter temor a Deus. E segundo, ele respeito ao meu pai, porque ele era assim tão amigo, ele era tão gente boa conosco, que jamais eu queria decepcioná-lo, jamais eu queria fazer algo para que viesse entristecer a ele ou a minha mãe. Então, a maneira com que ele nos criou, ele criou em nós o respeito, que se nós pensássemos em fazer alguma coisa ruim que viesse entristecê-lo, nós já nos segurávamos. Então veja que nós tínhamos temor a Deus, e o temor a Deus não é ter medo de Deus, é não querer entristecer a Deus. Então era assim que nós também tínhamos com o nosso pai. Então nós não queríamos entristecê-lo pelo amigo que ele sempre foi, e ele nunca nos decepcionou, e jamais nós queríamos também decepcioná-lo. Então esse homem que ele está, ele é um líder hoje na nossa igreja, mas ele também foi aluno de Deus, eu diria assim. Então ele enfrentou a vida secular, ele, graças a Deus, Deus deu oportunidade para ele para fazer o seu pé de meia, e tudo que ele conquistou foi com o trabalho, com o suor do seu rosto, que uma família a princípio com 5 filhos, depois minha irmã nasceu, nós já nos reunimos por gente, né? Então era uma família com 6 filhos, e ele tendo que dar o sustento a toda essa família, cuidar da igreja, cuidar do seu trabalho,
e administrar todas e quaisquer situações que pudessem surgir, que surgiram durante toda a nossa fase, né? E então, mas ele sempre foi homem, e o que eu acho muito interessante, meu pai, é que ele sempre confiou muito em Deus. Ele nunca teve a sua fé abalada diante de várias situações, reveses ou situações adversas. Meu pai nunca baixou sua guarda. Ele sempre tinha confiança em Deus e sabia o que Deus tinha para ele. Na Casa Verde Alta, conhecida também como a Vila Espanhola, ali havia uma pequena congregação e o nosso querido irmão que dirigia a congregação era funcionário de uma emissora de rádio. Ele foi transferido para o turno da noite e nós ficamos sem o dirigente da congregação. No primeiro culto, não tínhamos quem dirigisse a congregação. Éramos também poucos crentes, uns 18, 20 crentes, e nós fomos orar. Naquela oração, Deus usou o irmão em profecia e nos disse o seguinte: do meio de vocês, eu escolhi um para dirigir o meu trabalho. Terminada a oração, olhando para o outro, quem é. 2 dias depois, veio o pastor do setor, que a sede era na Casa Verde. Ele veio para falar conosco, irmão Jacinto Alves, e ele então veio e me pediu: Zé Beto, dirige os cultos. E eu falei para ele: eu não sei dirigir culto. Não, você canta os hinos com os irmãos, leia a Bíblia, se quiser falar alguma coisa, fale, se não, dá oportunidade para alguém, e assim. Eu digo: bem, se é só assim, não tem problema. Eu passei então a dirigir os cultos da Vila Espanhola. Acontece que, dali a seguir, nesta época que eu comecei a dirigir o trabalho, então nós fomos criados num ambiente assim, num ambiente de muita amizade. Nós, irmãos, tínhamos ali as nossas, quando moleque, quando adolescente, aquela diferença, aquelas brigas de moleque mesmo, mas lá no íntimo da nossa alma, nós temos guardado essa boa formação que recebemos dos nossos pais, essa boa formação que recebemos do nosso pai, com relação à paz, à união que devemos desfrutar. Deus me deu um pouquinho de impulso e eu então entrei na feira. Tirei a minha documentação legal, licença da prefeitura, a inscrição do Estado, me organizei, irmãos, burocraticamente falando, e depois então eu montei a minha barraca na feira e comecei a trabalhar. E Deus muito me abençoou. Então, eu trabalhava de manhã até 1 hora, 2 horas na feira, voltava para casa, almoçava, descansava um pouco e ia me preparar para dirigir o culto. E assim Deus abençoou a congregação da Vila Espanhola. Aquele salãozinho pequeno, 4x5, Jesus começou a salvar. Nós mudamos para um salão maior, de 7x12. Depois mudamos para um de 8x25. E chegou uma época, Jesus abençoou tanto, que ministrava a Santa Ceia no domingo à tarde, servia para os irmãos até na calçada, tinha gente que não cabia dentro do salão. Uma obra maravilhosa que Jesus fez. Eu me recordo muito que naquele trabalho nós tivemos cultos tão abençoados. Em uma tarde, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo com o culto de Santa Ceia. E aí nós emendamos o culto da tarde com o culto da noite. No fim do culto, Jesus havia batizado 53 irmãos com o Espírito Santo. A obra é de Deus, não é? Bem, dali da Vila Espanhola, eu fui consagrado a presbítero, isso no ano de 58, no começo do ano de 58. Quando foi em novembro de 58, o pastor Cícero me chamou e me consagrou a evangelista para o Ministério do Belém. Dali então, eu fui transferido pelo Ministério para dirigir o setor de Indianópolis. Ali havia uma pequena sede e era somente, de fato, aquele tempo onde os irmãos estavam. E ali na Zona Sul nós começamos a trabalhar. Era um tanto dispendioso para mim, porque eu morava na Zona Norte, na Casa Verde, mas não tinha problema. Deus me abençoou muito na minha vida material. Eu então comprei um carro, eu transportava a minha família e assim eu atendi o trabalho de Indianópolis. Atendi ali por 10 anos. E ali Deus abençoou, o trabalho cresceu e nós abrimos várias congregações ali na Zona Sul. Quando nós saímos dali, tínhamos já um setor formado com 40 e poucas congregações
se não me falha a memória, 42 congregações. Deus abençoe muito o trabalho. Bem, dali o Senhor me trouxe de volta para a Casa Verde. Houve necessidade no ministério para que alguém assumisse o setor da Casa Verde. E o pastor Cícero, em virtude de eu ter estado lá por muito tempo, ele me chamou, mandou que eu voltasse para lá. E eu voltei para a Casa Verde, reassumi o setor. Desta feita já estava no setor maior, a congregação, a sede era na Casa Verde, na Vila Espanhola, Casa Verde Alta, mas tinha congregação na Cachoeirinha, enfim, naquela região ali já tinha várias congregações. Bom, eu estarei falando um pouquinho do meu pai na sua carreira ministerial. Evidente que existem segredos entre o chamado e Deus que o chamou, que isso é entre ele e Deus. Mas dentro daquilo, da visão que nós tivemos na sua carreira ministerial, posso falar alguma coisa a respeito dessa vida e dessa carreira ministerial que teve meu pai. Na verdade, como disse, meu pai começou muito cedo, já muito jovem ainda. Ele já auxiliava na congregação, ele fugia de pregar, mas de vez em quando o pessoal pegava ele para pregar, ele não gostava de pregar, não gostava de púlpito, ele não, isso evidente, eu era criança ainda, isso é que nós ouvimos dele, ele ia para a igreja naquele tempo para pregar, tinha que estar gravata, paletó, ele ia para a igreja sem gravata que é para não pregar. Até que um dia o irmão falou, se põe gravata, que tal dia você vai pregar? Enfim, ele começou a sua carreira ministerial meio que forçado, não era na verdade o que ele desejava. Na verdade ele veio para São Paulo, como ele sempre disse, ele veio para São Paulo para ganhar dinheiro, para ficar rico e a visão que ele tinha do comércio era muito boa, essa formação que ele tinha. Então os sonhos que ele tinha, né, ele conversava conosco que ele queria ter tantas lojas, cada filho cuidando de uma loja, enfim, nós tínhamos assim, ele tinha uma visão comercial muito grande e trabalhava para isso. E só não conseguiu realizar completamente tudo isso porque Deus o chamou. Bem, então ele começou muito também na vida ministerial. Ele, muito jovem ainda, era chamado para dar palavra, testemunho, enfim, foi desenvolvendo, Jesus o batizou com o Espírito Santo, e ele começou a cooperar na congregação, aqui na Zona Norte de São Paulo. Depois ele dirigiu em aquela congregação. Pastor Cícero Canuto de Lima foi um baluarte para as Assembleias de Deus em todo o Brasil. Foi um ícone e uma referência para nós, assembleianos do Brasil. E nós procuramos então dar ênfase e o trabalho ali prosperou. Chegou um momento, quando o pastor Cícero me chamou, disse: Zé Wellington, eu queria que você me ajudasse na diretoria. Eu queria que você fosse um secretário da Igreja do Belém. Eu disse para ele: se eu servir, estou pronto para isso. Ele então chamou, foi realizada uma eleição e eu fui eleito então secretário da Igreja do Ministério do Belém. E nesse posto, como secretário, eu fiquei durante 10 anos, congregava na Vila Espanhola, depois eu voltei para Indianópolis. Eu estive nesses dois setores por 2 vezes. Houve uma necessidade muito grande, o pastor que me substituiu lá não foi muito feliz, e o irmão Cícero então colocou em outro lugar e mandou que eu voltasse para lá. Então ali eu era o secretário da igreja. Quando houve a necessidade de um vice-presidente, porque o então vice-presidente, o saudoso pastor João Pereira de Andrade Silva, homem muito culto, homem de conhecimento geral, era uma bênção que ele dava. Mas houve por bem, da parte do pastor Cícero, enviá-lo para ser o diretor da CPAD do Rio de Janeiro. Então, com a mudança do irmão João Pereira para o Rio de Janeiro, o irmão Cícero falou comigo, falou com o ministério, foi feita uma Assembleia Geral e eu fui eleito vice-presidente da Igreja do Belém. Neste cargo, eu passei 7 anos e 4 meses. Como secretário, eu passei 10. E como vice-presidente, só o vice-presidente até hoje tem, eu passei 7 anos e 4 meses. Veio a enfermidade do Cícero, que eu estava velhinho, e eu então procurei estar ao lado dele até que o Senhor levasse para a glória. Bem, quando nos últimos meses, irmão Cícero muitas vezes
eu e ele conversava, e ele então dizia: Zé Wellington, eu sei o que Deus preparou para você, mas me aconselhou muito. Ele procurou a me preparar para receber a responsabilidade que Deus queria colocar sobre os meus ombros. Evidentemente que nós sabemos que nós temos de obedecer à voz de Deus em relação à chamada ministerial, foi isso que nós aprendemos, e ele naturalmente, ele pessoalmente abriu mão do comércio, ele saiu fora e foi cuidar do seu ministério, né? E nós ainda ficamos ali tomando conta do comércio, minha mãe, eu, meus irmãos, e ainda ficamos por ali, mas teve um tempo que quando Deus nos quer no ministério, a chamada de Deus, Deus quer que nós depositemos nele toda a nossa confiança. Então, enquanto alguém estiver dividido entre a sua vida profissional e a sua vida ministerial, não vai ter uma aprovação 100% de Deus na vida ministerial. Então Deus quer que o ministro, aquele que tem uma chamada, que ele se sinta totalmente dependente de Deus. Não tem que ter medo de faltar o pão na mesa, não tem de ter o medo de faltar o que vestir. Ele vai confiar em Deus e Deus vai prover todas essas coisas. Então era essa a posição que meu pai tinha que tomar. Então até que ele então se envolveu completamente na vida ministerial. Aí a minha mãe se envolveu também, porque ela era um pouco ausente nas funções da igreja por causa do comércio, que ela trabalhava na loja o dia inteiro, à noite cuidava da casa, enfim, era muita atividade, mas até que ela se envolveu, Deus começou a dar algumas visões para ela, Deus começou a direcioná-la para algum trabalho da igreja, onde ela tem desenvolvido um trabalho importante na área social da igreja e na área da oração também, né? Então, então houve um tempo que ele teve realmente que decidir pela sua vida ministerial. E mesmo depois que ele estava envolvido totalmente no ministério, tivemos algumas situações adversas, momentos em que colocou assim em xeque, né, não a visão do meu pai, mas nós como filhos, adolescentes que éramos, mas será que é isso mesmo? Enfim, mas Deus sempre garantiu essa chamada na vida dele, e então houve um momento de muitas adversidades, de algumas oposições, algumas situações que meu pai enfrentou na vida ministerial, onde realmente ele foi preterido, não pelo pastor Cícero, mas na época, pela situação que aconteceu ali, mas mesmo aquele saiu do pastor Cícero, eu tinha muito carinho por ele, e então ele foi preterido e ficou quase que no ostracismo. Mas isso foi um tempo muito curto. E o velhinho foi muito cortês comigo, foi na verdade não somente um pastor, mas um amigo, um companheiro, um pai, um mestre para a minha vida. Bem, não sei se ficou dentinho, Jesus o levou. Após o sepultamento dele, nós nos reunimos aqui os pastores do Belém, da capital, e por unanimidade, os irmãos disseram que eu devia assumir a presidência da igreja. Eu naturalmente já vinha exercendo já há 3 anos, porque não se esteve doente no período, e eu passei então a dirigir. Naturalmente eu era o vice-presidente, e nos casos dos problemas maiores, eu vinha consultá-lo, eu procurava fazer as coisas sempre de acordo com a orientação dele, não saía de onde ele riscava. E isto, quando ele morreu, eu disse aos irmãos que só assumiria a presidência do Belém depois que eu visse os pastores do interior do estado. Então, nós convocamos, que eram todos os pastores da nossa igreja do interior do estado, e eles juntos com os da capital, por unanimidade, então, disseram que eu era o presidente do Belém. Daquela data seguinte, assumi a presidência da igreja. E isto aconteceu no ano de 1980. Eu recebi a igreja, assumi a igreja e ali começamos a trabalhar. Eu quero deixar registrado que Deus me abençoou porque eu recebi uma igreja grande. Imagine os irmãos, eu recebi das mãos do pastor Cícero um campo com mais de 300 congregações. De maneira que para o meu tamanho era muito grande. Eu então comecei a orar. E Jesus, que é muito misericordioso e bom, ele começou a nos abençoar e o trabalho do Belém começou a crescer. Na verdade, Deus nos deu uma equipe de homens
e trabalhamos juntos durante todo esse tempo. Já se passaram um pouco mais de 33 anos que eu sou presidente da igreja. Então, a vida ministerial dele também, ela foi pautada com muitas experiências que estruturaram o seu ministério e deram a ele a confiança daquilo que Deus mostra, a certeza de que aquilo que Deus mostra não tem como tirar. Aquilo que Deus mostra é aquilo que Deus tem para ele, ele vai lutar até o fim sem desistir. Então, na vida ministerial do meu pai, nós podemos dizer que foi uma vida vitoriosa também, porque tudo aquilo que Deus mostrou a ele, Deus falava com meu pai em profecia. Deus falava com meu pai em profecia, muitas vezes quando estava assim, a família, Deus queria falar só com ele, Deus falava em línguas estranhas e ele interpretava, e nós não sabíamos o que era e ele sabia o que era. Então, por isso que ele tinha assim, muita confiança, e tem muita confiança na sua chamada, em tudo aquilo que Deus coloca nas mãos dele, ele sabe que ele vai fazer, porque ele tem a segurança e tem muita comunhão com Deus. Muitas vezes, até hoje, como auxiliar dele, como participando do ministério, às vezes ele toma algumas decisões, às vezes ele fala alguma coisa e eu não entendo, eu fico pensando, mas eu convivo com ele há tantos anos, conheço muito bem, sempre trabalhei com ele no comércio, etc. Mas até hoje, às vezes, tomo algumas vezes que eu fico pensando, mas por que ele fez isso? Lá na frente eu vou entender, porque é uma maneira, eu sempre digo que a maneira que Deus fala com ele, que é o nosso líder, que é o nosso pastor, que é o nosso presidente, é uma maneira muito diferente daquela que ele fala com os outros. Outros podem ser líderes também, mas ele é líder dos líderes. Então Deus fala com ele de uma maneira muito diferenciada, que não tenho dúvidas que quando ele toma alguma decisão, que às vezes achamos que é meio contraditória, ou decisões contraditórias, tenho a certeza que ali há um trabalhar de Deus. Ele não toma decisões sem falar com Deus. Ele ora e quando ele toma uma decisão é porque Deus falou claramente a ele. Então essa experiência que ele tem na sua vida ministerial é que dá a estrutura e a confiança da liderança da nossa igreja, a liderança maior da nossa igreja no Brasil. Mas nós temos aqui uma equipe que nos acompanha desde quando assumi. Por exemplo, temos o pastor José Pereira Silva, que é o secretário, desde quando assumi. O irmão José Amado está na tesouraria há 27 anos. E o vice-presidente, na verdade, foi o pastor Luiz Branco, mas depois o Luiz foi para o interior e nós elegemos o pastor Sebastião da Vida dos Reis, que está na glória, morreu, foi um homem fiel, abençoado, companheiro, mas com a sua doença. Ele me chamou e disse, pastor, eu não tenho mais condições, ele nem congregava mais, estava em casa muito doente. Eu reuni o ministério e por indicação dos pastores, eles indicaram o Wellington Júnior, que hoje é o nosso vice-presidente. Com indicação do Zé Wellington, eu pedi a aprovação dos pastores, fiz uma reunião com todos eles e ele foi, na verdade, aceito por unanimidade. Mas qual não foi a minha surpresa? Que quando nós convocamos a igreja para uma Assembleia Geral, que eu apresentei o nome do Zé Wellington, ele foi ovacionado, houve uma recepção calorosa e eu fiquei muito feliz, porque estava vendo que eu estava andando na direção de Deus. Porque, irmãos, nesta obra, nós não podemos perder a orientação do Espírito Santo, porque a igreja é de Deus. Nós, os homens, trabalhamos, mas devemos fazer na direção de Deus. Então, agora, o Zé Wellington, vice-presidente, nós continuamos trabalhando. Hoje, por misericórdia de Deus, nós temos 2.300 e poucas congregações. Na verdade, o trabalho cresceu e Deus, que é o que salva, é o que cura, é o que batiza com o Espírito Santo, foi Ele que deu o crescimento. Eu reconheço que nós tão somente colocamos a semente, né? Paulo disse que ele colocava a semente e o Apolo regava, mas Deus é que dá o crescimento. Daí o porquê eu reconheço a bondade de Deus, nenhum mérito pessoal, tudo foi Jesus que fez até aqui. Então, a vida ministerial dele também, ela foi pautada com muitas experiências que estruturaram o seu ministério e deram a ele a confiança daquilo que Deus mostra, a certeza de que aquilo que Deus mostra não tem como tirar.
Aquilo que Deus mostra é aquilo que Deus tem para ele vai lutar até o fim sem desistir. Então, na vida ministerial do meu pai, nós podemos dizer que foi uma vida vitoriosa também, porque tudo aquilo que Deus mostrou a ele, Deus falava com meu pai em profecia. Deus falava com meu pai em profecia, muitas vezes contava assim a família, Deus queria falar só com ele, Deus falava em línguas estranhas e ele interpretava, e nós não sabíamos o que era e ele sabia o que era. Então, por isso que ele tinha assim, muita confiança, e tem muita confiança na sua chamada, em tudo aquilo que Deus coloca nas mãos dele, ele sabe que ele vai fazer, porque ele tem a segurança e tem muita comunhão com Deus. Muitas vezes, até hoje, como auxiliar dele, como participando do ministério, às vezes ele toma algumas decisões, às vezes ele fala alguma coisa e eu não entendo, eu fico pensando, mas eu convivo com ele há tantos anos, conheço muito bem, sempre trabalhei com ele, no comércio, etc. Mas até hoje, às vezes eu fico pensando, mas por que ele fez isso? Lá na frente eu vou entender, porque é uma maneira, eu sempre digo que a maneira que Deus fala com ele, que é o nosso líder, que é o nosso pastor, que é o nosso presidente, é uma maneira muito diferente daquela que ele fala com os outros. Outros podem ser líderes também, mas ele é líder dos líderes. Então Deus fala com ele de uma maneira muito diferenciada, que não tenho dúvidas que quando ele toma alguma decisão, que às vezes achamos que é meio contraditória, ou decisões contraditórias, tenho a certeza que ali há um trabalhar de Deus. Ele não toma decisões sem falar com Deus. Ele ora e quando ele toma uma decisão é porque Deus falou claramente a ele. Então essa experiência que ele tem na sua vida ministerial é que dá a estrutura e a confiança da liderança da nossa igreja, da liderança maior da nossa igreja no Brasil. Eu tenho procurado a não sair na direção dele. Bem, o Belém, a nossa história, nós naturalmente criamos que não tínhamos a convenção estadual. O Belém começou em 1962 a evangelizar o estado do Mato Grosso. O pastor Cícero ia lá e fui com ele algumas vezes. Pois bem, na época o trabalho do Mato Grosso também cresceu. Era o estado do Mato Grosso. Com a divisão do estado, o nosso Mato Grosso do Sul e o estado do Mato Grosso, então também veio a morte do pastor Cícero. Eu então preparei o estatuto, fui lá no Mato Grosso do Sul, estabeleci a convenção estadual e dei autonomia para aqueles irmãos. Depois eu fui no Mato Grosso, reuni os irmãos, estabeleci o estatuto e a convenção estadual e entreguei a convenção para o pastor Sebastião, que vai estar até hoje. Pois bem, e aqui no Mato Grosso do Sul tinha lá o pastor, depois ele morreu, veio um outro e por fim o pastor Dionísio está lá já há um bom tempo, está lá já há 21, 22 anos. Os degraus da hierarquia de nossa igreja e nosso ministério, eu posso dizer que meu pai, ele passou por quase todos os degraus. Se não me engano, ele acho que não foi diácono, mas parece que ele foi a presbítero direto, depois a evangelista autorizado, depois para pastor. No tempo dele, pastor Cícero não separava evangelista, quando separava para o ministério era pastor direto para o ministério. E então, meu pai com 20 e poucos anos já era pastor, credenciado pelo nosso ministério. Então, ele na verdade, parece que não foi presbítero, aliás, ele não foi diácono, ele foi presbítero da igreja. E Deus começou a prosperá-lo no seu ministério, porque Deus, quando chama alguém para ocupar cargos importantes, Deus não coloca lá direto. Deus permite, precisa que aquele que é escolhido, aquele que é chamado, ele passe por todas as experiências nessa hierarquia, vamos assim dizer, ou nessa escada que ele está subindo. Cada degrau é uma experiência. Então eu posso dizer que meu pai passou por cada degrau, o pastor passou por cada experiência até chegar onde chegou. Então logo no ministério ele foi trabalhar, ele foi convidado para fazer parte da secretaria, foi secretário muitos anos da nossa igreja. Depois teve um período onde teve algum problema no ministério, um problema muito sério que aconteceu, ele se afastou da diretoria da igreja e logo depois ele volta para secretário, ficou um pouquinho tempo como secretário. Bem, agora aqui em São Paulo, a igreja do Belém se expandiu
por todos os bairros da capital. Na verdade, por bondade de Deus, a igreja cresceu também no seu patrimônio. Eu mesmo, como presidente, que administro, eu não sei avaliar em números o patrimônio do Belém. Patrimônio financeiro, estou falando, não é? O patrimônio espiritual, isso aí não tem dinheiro. Não. Mas o patrimônio físico, eu não sei, nós temos mais de 1.000 propriedades e continuamos sempre comprando, porque a igreja ela cresce muito na periferia e nós temos que investir para que ela se estabeleça em todos os bairros. São Paulo é uma cidade que cresce assustadoramente. Eu tenho procurado acompanhar o crescimento de São Paulo, também construindo casas de oração. E graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Bem, com relação ao Belém, como a nossa sede ficou pequena, nós então oramos a Deus e Deus nos deu um terreno em uma das avenidas de maior tráfego de São Paulo, que é a Radial Leste, uma das avenidas centrais de São Paulo. E ali nós compramos uma quadra, estamos construindo um novo templo, estamos na fase de acabamento, na verdade é a fase mais custosa. Nós já gastamos aproximadamente uns 50 milhões de reais naquela construção e devo dizer aos irmãos que até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos caminhando de acordo com o tamanho das pernas. Nada de fazer dívida, nada de se atrapalhar, vamos caminhando de acordo com a nossa possibilidade. Mas até aqui Deus tem nos ajudado. Construímos na periferia, estamos para inaugurar, não vai demorar muito tempo, na Lata, muito bonito o templo, está uma posição linda. Construímos, inaugurando lá no Jardim Ângelo, que é um templo maior do que o nosso templo da sede. Construímos no Itaí, também um belo do templo, na Vila Espanhol, enfim, aonde surgiu a oportunidade e nós tivemos possibilidade, construímos grandes templos para a glória do nome do Senhor. O vice-presidente do Ministério do Belém, nos dias do irmão Cícero. Então nós vemos aí um trabalhar de Deus, quando o irmão Cícero escolhe para vice-presidente, onde encontrou-se alguma oposição, mas o irmão Cícero fazia na direção de Deus. O irmão Cícero podia até ter outros nomes, né, no pensamento, né, e até por influência de família, influência de pessoas mais chegadas a ele, mas ele tinha convicção de que o pastor José Wellington Bezerra da Costa era o seu vice-presidente. Então o pastor Cícero trouxe para a vice-presidência da igreja e ali ele ficou com o pastor Cícero como se fosse um filho cuidando de um pai nos seus últimos dias. O pastor Cícero, até por se envolver muito a sua vida no ministério, e não tinha assim muito, vamos dizer assim, os seus filhos muito pertinho deles, no dia a dia. Mas o pastor Wellington estava aqui, ao lado do irmão Cícero, no mesmo gabinete, tudo que o irmão Cícero ia resolver, o pastor Wellington participava, e depois o pastor Cícero começou a se ausentar devido à sua enfermidade, e o pastor Wellington, ocupando o cargo de vice-presidente, ele nunca desejou o cargo de presidente porque tinha um presidente da igreja. Então, ele sempre respeitou o pastor Cícero, ele sempre cuidou do pastor Cícero. Eu me lembro, eu era solteiro, estava em casa ainda, e o pastor Cícero ligou para ele pedindo para que o apoio dele, no sábado à tarde, nós fomos buscar o Cícero, parece que foi ele mesmo buscar o Cícero na casa dele e trouxe o Cícero para a nossa casa, para o Cícero ficar a tarde inteira conosco. Eu tenho até foto, o Cícero de pijama, já estava jubilado, mas de pijama lá em nossa casa, passou o sábado à tarde conosco lá, todo final de semana. Minha mãe fazia uma feira daquelas caprichadas, minha mãe sabia que o Cícero gostava, das frutas que ele gostava, eu lembro que ele gostava muito de mamão. E minha mãe então comprava todas as frutas e todo sábado levava na casa dele aquelas frutas, enfim. Os meus pais, e particularmente meu pai, foi ao irmão Cícero como um apoio muito grande, o atendia. Meu pai conhecia, no olhar do irmão Cícero eu já sabia o que o irmão Cícero precisava. O irmão Cícero
até sinalizava para ele qual era a sua necessidade e ele tinha dava ao meu pai a liberdade de meu pai atender ele a alguma necessidade que outras pessoas não tinham essa liberdade. Então ele foi assim muito apegado ao Cícero. O Cícero o tinha assim como um filho realmente. Quando ele estava já bem doentinho, estava bem debilitado para liderar essa igreja, então ele foi jubilado, e meu pai assumiu a presença da igreja, não se jubilado, mas ele nunca deixou de ser cuidado. Aí, e aos poucos, o Cícero foi defendendo até que veio a falecer, e ele então assumiu a presidência da igreja do Belém. E ele começou a ser destacado e levado por Deus a nível nacional também. Então, na convenção, ele ocupou vários cargos, como membro do Conselho da Casa, membro do Conselho Fiscal, presidente do Conselho da Casa Publicadora, que depois ocupou a diretoria da mesa diretora, né? Foi membro da mesa diretora como secretário, e depois como vice-presidente da mesa diretora, e com o falecimento do pastor Alcibiades, que era o presidente e ele o vice, ele assumiu a presidência da igreja, ou a presidência da Convenção Geral, melhor dizendo, e naqueles dias havia uma dificuldade muito grande e ele teve que tomar uma decisão corajosa, uma decisão que aquilo realmente foi impactante. E nos dias logo que assumiu a presidência da Convenção Geral, ele tomou uma decisão que foi boa, essa decisão para os rumos da Assembleia de Deus no Brasil, onde numa convenção a Igreja de Madureira se posicionou como uma igreja, um ministério, uma convenção, e a Convenção Geral se posicionou como uma outra convenção, e duas convenções então ficaram aí para o Brasil. Ambas se respeitam, ambas cresceram e ambas vivem bem. Então foi a decisão que o pastor já precisou tomar nessa desmembramento da Convenção de Madureira, da Convenção Geral. Então teve muita coragem para tomar essa decisão, tomou a decisão. Enfim, foi bom para a igreja no Brasil, porque a Madureira se desenvolveu muito, assim como a Convenção Geral não deixou de se desenvolver. Enfim, então foram decisões, desafios que ele enfrentou e decisões que teve de tomar, onde exigiam realmente muita coragem, muita certeza daquilo que tinha de fazer. Então, ao longo da presidência da Convenção Geral, ele sempre trabalhou, que nós vemos e entendemos, ele sempre trabalhou em equipe. Todas as decisões que toma, ele toma em equipe, ele nunca toma decisão por conta própria, ele faz a decisão em equipe, aquilo que o grupo, aquilo que os seus companheiros de mesa resolvem, é aquilo que ele decide. E ele está aí, à frente da Convenção Geral. Foi reeleito por 9 vezes a presidente da Convenção Geral. Me desculpe usar um termo meio chulo aqui. Ele nunca foi colocado goela abaixo da Convenção Geral. Ele sempre foi eleito. Ele sempre foi eleito. E eleito por maioria de votos. Ele nunca puxou o tapete de ninguém. Ele nunca comprou voto de ninguém. Ele nunca cerceou o direito de ninguém. Houve eleições em que ele disputou como único candidato e foi aclamado presidente, porque não tinha candidato para disputar com ele. Depois, outras eleições, ele teve candidatos que disputaram com ele sim, candidatos influentes, candidatos de nomes, e nos tempos antigos eles se respeitavam, os candidatos se respeitavam mais, e era assim uma campanha até sadia, onde os dois candidatos se cumprimentavam, sorriam, que havia sinceridade dos corações. Nessas últimas eleições, infelizmente, não foi assim. Mas lá no tempos atrás foi assim. Então, todas as conquistas que ele teve, e é interessante que eu diga que ele nunca teve padrinho. Bem, na minha vida ministerial, eu, como disse aos irmãos, em 1985, eu fui eleito vice-presidente da Convenção Geral. O presidente era o pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos. Bem, assumimos em 86 e no 87, já próximo do 88,
e irmão Alcimílio morreu. Eu era vice-presidente, na época o mandato era de 3 anos, então eu assumi a presidência da convenção no ano ainda do fim de 87 e terminou em 88. Na época, o estatuto preceituava que não havia reeleição, mas como eu não havia sido eleito presidente, eu havia sido eleito vice-presidente, para que não houvesse qualquer transtorno jurídico, eu fiz uma consulta, na época, a um senhor que havia sido ministro da Justiça de São Paulo, e ele então me deu uma razoável, bem consubstanciado nas leis, na lei civil, e eu então apresentei aquilo para a diretoria. Antes, 6 meses eu renunciei para me dar condição de ser candidato à presidência. E assim aconteceu. Quando chegou o período da eleição, tivemos um irmão, amigo, que foi o outro candidato, fizemos a eleição e eu me recordo que naquela eleição eu recebi 93% dos votos dos nossos companheiros. Bem, dali começou a nossa caminhada. Naquele primeiro mandato, o estatuto estava dizendo que eu não podia ser reeleito. Então, nós acertamos com o pastor Sebastião Rodrigues, houve a convenção, elegemos o pastor Sebastião como o presidente e eu fiquei como vice dele. E nesse período foi reformado o estatuto, tirou-se aquela cláusula impeditiva e então nós passamos então, a trabalhar dentro das novas regras estatutárias. Terminou o mandato do pastor Sebastião, houve eleição e eu fui reeleito. E assim sucessivamente. Agora, neste ano de 2013, tivemos a convenção em Brasília e eu fui reeleito pela 10ª vez. Já estou, em janeiro eu completei 25 anos na presidência da Convenção Geral e estou presidente já com boda de prata comemorada. Bem, temos agora mais 4 anos a seguir, estamos orando a Deus para que Ele nos dê graça, sabedoria, prudência, paciência. Nós temos que compreender a expansão da igreja. Precisamos compreender também que o mundo do momento evoluiu em muitas áreas, tanto na área tecnológica, como também na área religiosa. Haja vista que hoje nós temos uma quantidade grande de igrejas pentecostais. Porém, nós procuramos andar dentro dos parâmetros da Bíblia Sagrada. Eu não posso fugir do que São Lucas escreveu no livro de Atos, capítulo 2, verso 42, E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas ele não era filho de líder, ele não teve padrinho. Alguns que em algum tempo se colocavam como, não como padrinho dele, mas como alguém que estava dando apoio a ele, na hora falhavam. Então o grande padrinho dele sempre foi Deus. Foi Deus que o chamou e Deus garantiu a sua chamada. Deus o escolheu para ser líder nesse Brasil e Deus está garantindo a sua liderança em todos os momentos, em qualquer circunstância. Então, nessa última eleição, ele ganhou por voto, na eleição anterior ganhou nos votos, na outra ganhou nos votos. Os seus adversários eram poderosos, com muito marketing, com mídia, com condição financeira, enfim. Mas quando Deus não quer, não adianta. E quando Deus chamou alguém, não adianta que aquela pessoa será sempre colocada por Deus. Então nós não temos dúvida alguma de que Deus o chamou. Alguns o chamam de retrógrado, alguns o chamam de ultrapassado, mas Deus o chamou. E eu acredito que enquanto Deus chama, a pessoa nunca fica ultrapassada, está sempre na vontade de Deus. Então, que a sua vida como líder do Brasil, é interessante que muitas pessoas não o conhecem e tem informação errada a respeito dele. Isso eu já vi acontecer várias vezes. Tem informação errada a respeito dele. Quando o conhecem, fala, puxa, mas eu não sabia que o senhor era assim. Não, o senhor não é nada daquilo que dizem. Isso eu já ouvi várias vezes. Há pouco tempo atrás o irmão disse, olha, se eu conhecesse o pastor Zé Alberto antes, eu sempre teria votado nele.
Hoje eu voto nele. Então, a chamada de um líder, o espelho, aliás, a referência que é para nós, que é que o líder, ele não fique enjaulado, sentado numa cadeira, e as pessoas não podem chegar perto dele, muito pelo contrário. Esse líder que Deus colocou, que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, é aquele homem que sabe estar com as autoridades, ele sabe estar com o presidente da República, ele sabe estar numa Assembleia Legislativa, ele sabe estar numa Câmara Federal, ele sabe fazer o seu discurso nesses lugares, porque Deus é com ele, mas ele sabe também estar na conversação mais simples, qualquer bairro aqui de São Paulo, e ele cumprimenta as autoridades e cumprimenta as pessoas que o rodeiam com a mesma naturalidade, com o mesmo carinho. Então, esse é o líder. O líder que nós temos aí não é um líder de gabinete, que é cercado e que não se consegue chegar nele. Não. Esse aí, se você vier todo domingo pela manhã da igreja onde ele serve, que ele está lá na escola dominical. Todo domingo à noite ele está no culto. Toda terça-feira ele está na doutrina. E ele que ensina. Então, só pode ensinar aquele que tem para ensinar. Só pode ensinar aquele que tem vida para ensinar. Então, o nosso presidente, ele não é somente o presidente da Convenção Geral de gabinete. Ele é um presidente que tem o Espírito de Deus. Ele tem o Espírito Santo em sua vida. Ele prega, ele sente a presença de Deus, ele glorifica a Deus, ele fala em línguas estranhas, tá certo? E que ele ensina a igreja, que ele está presente nos trabalhos da igreja. É por isso que muitos que desejam esse cargo não querem percorrer o caminho que ele percorreu, não querem andar na estrada que ele andou. Então eu pergunto a esses líderes aí que estão pleiteando aí, quantas escolas dominical eles frequentam? Vê se eles sabem quais são os assuntos da escola dominical, por exemplo. Culto de doutrina, ensinar a igreja. Porque muita gente quer ver a igreja gritando, entre aspas, no avivamento, né? Quer ver a igreja ovacionando. Não é assim. A igreja precisa ser ensinada. E quando nós paramos e sentamos para ouvir, muitas vezes nós não fazemos barulho, só queremos ouvir. E aquilo que sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é a palavra de Deus. O que sustenta a igreja é o ensino da palavra de Deus. Se você tiver no culto muito barulho espiritual, entre aspas, não sei dizer, 50 minutos de barulho espiritual e 10 minutos de mensagem, a igreja não será edificada. Então a igreja precisa ter mais mensagem do que barulho. Porque a mensagem é que provoca o barulho, mas no tempo certo. Então que isso nosso pastor faz. Isso Deus o leva a fazer. Ele não é um pregador que leva ao delírio, mas é um ensinador que leva a estrutura espiritual para a igreja que ele dirige. Pastor José Wellington Bezerra da Costa tem sido responsável pela Confradesp e pela CGADB em ordenação de ministros em todo o território nacional. Isto para mim é um alicerce espiritual. Nós não podemos sair daí. De maneira que eu tenho procurado a orientar os meus companheiros para que os irmãos saibam. Hoje no Belém nós temos mais de 8.000 pastores e evangelistas espalhados por este grande estado de São Paulo. E esses homens, quase todos, receberam a imposição destas duas mãos pequenas. E Deus tem abençoado, eles estão trabalhando, ganhando almas para o Senhor Jesus. Eu tenho estado então na Convenção Geral durante esse tempo e espero em Deus que o Senhor me dê a saúde necessária para dar seguimento ao trabalho que o Espírito Santo vem fazendo. Porque eu vou dizer a vocês, eu tão somente sou um vaso de barro. Agora o conteúdo precioso, São Paulo diz que vem do céu. Então eu me satisfaço em ser um vaso de barro, mas que quero que Deus me dê sempre graça, unção do Espírito Santo, para poder cuidar da igreja de Deus. Quando o pastor José Wellington assumiu a presidência da Convenção Geral, ele tinha alguns desafios, porque a nossa sociedade ela passa por várias transições. Ao longo do tempo, são várias as transições. E isso, evidentemente, influencia na igreja também. Então, como presidente da Convenção Geral por
25 anos, há quase 30 anos, que vai chegar a 30 anos, mas há 25 anos que ele é presidente da Convenção Geral, nesse dia de hoje, em 2013, ele teve que passar por várias transições, mudança de comportamento da sociedade, enfim, mudança de formação da sociedade, jovens, adolescentes, enfim. Então essas transições, elas causam muito impacto na igreja, né? São decisões que precisam ser tomadas, posicionamentos que precisam ter, que interferem na estrutura da igreja. Então ele passou por essas transições na liderança da Convenção Geral. E um dos desafios que ele teve de enfrentar foi a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, que é da CGADB. E a CPAD, ela sempre foi administrada de maneira amadora, eu vou assim dizer, não pejorativamente falando, mas amadora no sentido de que ela sempre foi administrada por pastores. E pastor tem chamado para dirigir igreja, não para dirigir empresa. Então, ninguém queira comparar a igreja com a empresa, porque a igreja não é uma empresa. E pastor, ele não foi chamado, repito, para administrar a empresa nem administrar a igreja. Foi chamado para dirigir a igreja, para conduzir a igreja. É evidente que um pastor que tenha um bom entendimento, ele pode contratar administradores para a igreja, que estejam subordinados a ele. Tá certo? Os administradores administram, porque ele não tem essa experiência. Mas o pastor é aquele que conduz as ovelhas. Administrador não sabe conduzir ovelhas. Administrador sabe fazer conta. Mas conduzir ovelhas é só a igreja, é só o pastor, melhor dizendo. Então, mas ele teve que enfrentar desafios, porque a CPAD, embora tivesse um potencial muito grande, porque a clientela da CPAD é muito grande, a clientela da CPAD são os crentes da Assembleia de Deus. E crente nós temos. Então, e por que a CPAD nunca se estabilizou como empresa? Porque os pastores que administravam a CPAD, que eram os diretores da CPAD, eles tinham a visão da CPAD como uma igreja que não uma empresa. Então eram pacíficos em algumas situações, eram passivos em outras situações. Então eles precisavam tomar decisões que lhes faltavam respaldo para isso. Então o nosso presidente, logo que ele assumiu a presidência da Convenção Geral, ele resolveu mudar essa situação. Bom, enfim, ele profissionalizou a CPAD. Ele escolheu um diretor para a CPAD e deu autonomia para esse diretor administrar de maneira profissional a CPAD. E é por isso que no momento em que aquele diretor assumindo a direção executiva da CPAD, ele teve muitas oposições, muitos, eu diria, adversários ou inimigos, propriamente dito, porque teve que tomar algumas decisões antipáticas, como demissões, mudanças de comportamentos, até de relacionamento entre CPAD e liderança, enfim, ele teve que dar um break em algumas situações e teve que profissionalizar. Isso trouxe para a CPAD um crescimento muito grande. Então hoje a CPAD é uma das maiores editoras da América Latina, se não a maior. Ela é a maior editora evangélica do Brasil. Infelizmente outras editoras evangélicas que tinham por trás denominações grandes como a Assembleia de Deus, elas não suportaram as crises e não existem mais, mas a CPAD, ela está aí presente. E para a glória de Jesus, ela crescendo cada dia mais. Então, que a CPAD hoje, ela consegue corresponder com o potencial que ela tem. Hoje ela está sendo administrada por um profissional. Esse profissional, ele administra e hoje, graças a Deus, está muito bem aliada com os líderes da Assembleia de Deus, porque ela hoje também corresponde às expectativas da liderança do Brasil. Então, que a CPAD profissionalmente, ela está prosperando, e no que se refere à principal postura da CPAD junto à membresia da igreja, que é a divulgação da palavra de Deus, oferecer literatura para a igreja. Hoje ela faz isso, hoje ela atende a expectativa
dos membros da igreja, não somente a Assembleia de Deus, mas também outras instituições, outras denominações que são clientes da Assembleia de Deus. Então, hoje a CPAD tem material na área da família, a CPAD tem material na área da liderança, a CPAD tem material na área do pentecostalismo, a CPAD tem material na área infantil, na área de adolescentes, juvenil, profissional, enfim, a CPAD hoje ela está procurando aos poucos tapar todas as brechas onde o crente, onde o membro da igreja, ele não tem que buscar fora uma orientação para a sua vida. A CPAD oferece isso aí no que se refere à cultura, eu estou dizendo. Então, a cultura religiosa, né? Então, a CPAD está aí. Então, a CPAD está bem, porque o nosso pastor ele teve a coragem de mudar todo o perfil de uma história que estava caminhando até ali, né? Quando o pastor administrava a CPAD. Então, ele entendeu que a CPAD não podia ser administrada por pastores, não porque os pastores não eram capacitados, não, pelo contrário, pastores são homens de Deus, mas tem decisões que precisam ser tomadas por profissionais, quem frequentou a faculdade para aquilo, que sabe o que vai fazer, que tem o preparo, a formação para aquilo. E o diretor da casa, a visão do nosso presidente é que alguém para ocupar aquela posição tinha que ter uma formação profissional, né? Então, se o nosso irmão Ronaldo, que hoje é o diretor da casa, ele até prega bem, mas não pastoreia, tá certo? Então o pastor está pastoreando e o profissional está trabalhando. Então é que essa divisão é muito importante. Nós temos vários pastores que trabalham na casa, mas na área da educação cristã, que precisa ter pastor com essa visão, na área das obras que são avaliadas para serem publicadas. Então precisamos ter pastor para não perder, pastor da Assembleia de Deus, evidentemente, que é a nossa denominação, para não perder o perfil da Assembleia de Deus, mas para administrar as compras, vendas, decisões, enfim, isso precisa de um administrador. Isso a CPAD tem. Administradores tem pastores, e administrador é o Ronaldo. E que, graças a Deus, a CPAD construiu patrimônios. Hoje, que a CPAD não somente desenvolveu na área técnica, onde temos ali equipamentos, o parque gráfico da CPAD é muito rico, de ponta. Então, eventualmente, o nosso diretor vai às feiras de equipamentos gráficos e procura trazer sempre o melhor e mais atual. A CPAD também, fora isso, ela construiu o seu prédio administrativo, que é muito bom. Ela ajudou na construção da nossa FAECAD, o prédio da Convenção Geral, enfim. A CPAD investiu muito no que se refere a bens patrimoniais, não só da CPAD, mas a CGADB. Se vê que a CPAD e a CGADB é uma coisa só, porque os patrimônios da CPAD são da CGADB. Então, a CPAD investiu em patrimônio. Hoje temos um grande patrimônio. A CPAD desenvolveu, temos lojas em quase todo o Brasil. Quase todas as capitais têm uma loja da CPAD. Alguns com prédio próprio, outros com prédios alugados, porque não chegou a hora de comprar ainda. Hoje a CPAD está fora do Brasil, a CPAD está nos Estados Unidos, a CPAD está em Portugal, a CPAD está no Japão, a CPAD está chegando na África, a CPAD está na América Central, na América Latina. Hoje nós temos materiais publicados na língua espanhola, né? Então, para atender a América Central, para atender a América Latina, hoje a CPAD nos Estados Unidos atende as instituições religiosas de língua hispana. Enfim, a CPAD hoje ela é uma empresa respeitável no Brasil e também está se posicionando fora do Brasil. Estamos entrando na África, logo nós teremos a nossa representatividade na África também. Então a CPAD é o órgão da Convenção Geral. O pastor José Wellington é o presidente também da CPAD. Então o que é interessante que nós destaquemos que a convenção ela passou por as transições, mudança de perfil da Convenção Geral. Isso trouxe alguns transtornos administrativos até que se pudesse compreender qual é o papel administrativo da CGADB. E hoje a CGADB está muito bem administrativamente falando, já tomou o seu rumo, hoje está estruturada no que se refere à parte administrativa. A CPAD está estruturada no que se refere à parte também ao lado administrativo.
e ela está pronta para outras transições que assim acontecerem. Hoje nós estamos, através da CPAD, de um sistema, nós estamos unificando todo o cadastro da CGADB no Brasil inteiro. Então é um trabalho maravilhoso e, enfim, é a CPAD sempre tomando a frente da modernidade do que precisa ser. A CPAD e a CGADB também. Então hoje a nossa CGADB ela está modernizada na parte administrativa também, custou um preço, custou alguns desgastes, mas ela está do jeito que o pastor Jorge consegue que sempre estivesse, bem administrativamente falando, e tanto a CPAD como a CGADB estão bem administradas. E o nosso presidente é que está na condução de tudo isso, e é evidentemente que a Bíblia diz, quando a Bíblia fala a respeito de José, onde José punha a mão, Deus abençoava. Então assim acontece com o nosso presidente, o homem é abençoado e assim onde ele chega, a bênção chega junto. Então onde ele põe a mão, Deus faz acontecer, Deus faz prosperar, Deus faz abençoar. Então nós louvamos a Deus pela vida do nosso presidente, que é um homem simples, um homem que tem hoje, vamos dizer, a sua formação acadêmica dele no direito, mas isso ele só conquistou depois já ter ocupado alguns cargos na igreja, na Convenção Geral também, mas a sua formação, embora seja a sua formação no direito, mas ele é um homem que ainda mantém a simplicidade e a humildade de abraçar uma ovelha, de estar junto com a ovelha. Então nós podemos dizer que é aquele que tem o cheiro de ovelha. Então é um homem que sabe estar com os grandes e é um homem que sabe estar com os pequenos. E a Bíblia diz em Hebreus 5:4, e ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Pastor Ronaldo Rodrigues de Souza, diretor executivo da CPAD. Com ele veio a profissionalização da CPAD, tornando ela uma editora das melhores da América Latina. Eu vejo que a minha responsabilidade é muito grande e eu sou muito grato ao meu Deus, porque eu já estou com 78 anos completos, estou caminhando para os 79 e Deus tem me dado muita saúde. Eu tenho saúde perfeita, eu não tenho problema com pressão alta, nem pressão baixa, não tenho colesterol alto, não tenho triglicérides desarmada, eu não tenho diabetes, graças a Deus, 0 quilômetro. Nunca fiz uma cirurgia na minha vida, de maneira que a minha saúde é boa, graças a Deus. E Deus tem me dado coragem para trabalhar. Vocês não sabem, eu não somente cuido da igreja do Belém, mas cuido também, dentro da minha possibilidade, do trabalho do Senhor em todo o território nacional. Para que vocês tenham uma ideia, domingo nós tivemos aqui o batismo no Belém, mas eu deixei aqui o pastor Zé Wellington Júnior fazendo o batismo e eu fui dar um pulinho ali no Acre. Vocês sabem que o Acre é muito lá do Brasil. Fui ao Acre, ali chegando à tarde, os irmãos me levaram para a cidade de Sena Madureira, onde havia uma convenção, tinha eleição, tinha muitas coisas para fazer. Domingo passado, nós assistimos o batismo do Belém. Eu deixei então o pastor Wellington Júnior, vice, para fazer o batismo. Foram batizados 1.907 novos irmãos. Isso é normal do Belém, cada 2 meses. Eu fui para o Acre. Lá da cidade da capital Rio Branco, me levaram para a cidade de Sena Madureira, 140 quilômetros acima. E ali chegando, eu cheguei um pouco tarde, me levaram para o hotel, eu tomei um banho, troquei de roupa e fui para o lugar da reunião. Havia ali num clube, os irmãos alugaram, tinha um auditório muito grande, tinha muita gente, e o pastor então me disse, presidente, olha, já foi feita a eleição, o senhor vai dar posse para a diretoria, e nós vamos consagrar os evangelistas e os pastores, mas queríamos que o senhor falasse para os evangelistas separados e depois para os pastores. Falei, tá ok. Começou o culto, e eu então, de 8h30, de 8h20 até 9 horas, 9h05, falei para os evangelistas, foram consagrados 80 e poucos irmãos, e depois então veio o grupo dos pastores, que era menor, uns 60 e poucos irmãos. E ali até eu falei para os pastores, terminei de falar e consagrar os irmãos, era 9h30, 21h30, né? Mas no meu relógio lá tem 1 hora menos, então para mim já era 10h30 da noite, né? Pois bem, era 22h30. Eu
Então, terminei de falar, guardei minha Bíblia, o pastor disse, não, pastor, não terminou o culto ainda não, porque essa multidão que está aí veio para lhe ouvir. O senhor só falou para os evangelistas e para os pastores, agora a igreja quer lhe ouvir. Eu digo, é assim, tá bom. Abri a Bíblia e fomos falar de Jesus no culto. Preguei 3 vezes no mesmo culto, né? Eu falei mais uns 35, 40 minutos, terminado aquilo ali, era mais ou menos 11, e no meu relógio era 11 e tanto da noite, 10 e pouco no relógio deles. Aí nós fomos para o hotel e jantamos, e alguns irmãos pediram entrevista, aquele negócio, grava aqui, grava ali. Afinal de contas, eu cheguei para descansar no meu quarto, era 1h e alguns minutos da manhã. Mas eu tinha que me levantar às 11h30, porque eu tinha que, o irmão ia pegar às 3 horas, eu tinha que ir para Rio Branco às 3 horas. Para poder apanhar um avião às 5 e pouco da manhã, eu tinha que ir a Belém do Pará. Então, o irmão veio, 3 horas eu estava lá já, prontinho, de mala na mão, apanhamos o carro e nos levou até Rio, a cidade lá, da capital lá, do estado do Acre, Rio Branco, e do Rio Branco eu apanhei um aviãozinho que me levou para Porto Velho, de Porto Velho a Manaus, de Manaus para Belém do Pará. Cheguei lá em Belém, era 1h30 da tarde, e já vi um grupo de pastores, ali havia a liderança do estado me esperava no aeroporto. Nós tivemos então uma reunião no próprio aeroporto, almoçamos ali, conversamos, tínhamos que tratar algumas coisas, tratamos ali, e às 15h30 eu peguei o avião de volta para São Paulo. Cheguei aqui um pouco longe, cheguei em casa, aqui no aeroporto eram 19h30 mais ou menos, porque lá é um pouco longe, são quase 4 horas de voo, né? Mas cheguei em paz, no outro dia cedinho eu já estava aqui no Belém, cuidando do nosso trabalho. Mas olha, Deus tem nos abençoado. Se na verdade, tanto no Belém aqui em São Paulo, como na Convenção Geral, mas na Convenção Geral, nós temos um envolvimento muito grande com a Assembleia de Deus em todo o mundo. Existe um comitê mundial da Assembleia de Deus. Creio que os irmãos estão lembrados que há um tempo atrás nós fizemos aqui, estão lembrados, aquela grande reunião em 97, aqui no Belém, Conferência Mundial da Assembleia de Deus, aqui no Campo do Marte. Pois bem, então, ali tem um comitê. Esse comitê é composto de 2 pastores de cada continente. Então, do nosso pedaço aqui, sou eu, o representante, e tem outro irmão que é da América do Norte, das 2 Américas, a América do Sul e a América do Norte. Pois bem, esse comitê se reúne periodicamente. Isso de acordo com a necessidade, a gente reúne em cada lugar do mundo. No ano passado, no mês 1900, foi em 2011, a nossa reunião foi realizada lá na Holanda. Estivemos lá reunidos com os irmãos. Pois bem, e agora nós fizemos, depois a reunião que programávamos, fiz parte da comissão organizadora, nós organizamos a Conferência Mundial da Assembleia de Deus na China, na Índia, na cidade de Chennai. Em Chennai, nós reunimos e realizamos ali um encontro de toda a Assembleia de Deus do mundo. A liderança estava reunida ali. E eu devo dizer aos irmãos que o indiano é um povo bom. Agora pense um pedaço do mundo que tem gente ali. Eles são 1.200.000.000 de habitantes. De maneira que é muita gente. Bem, estivemos ali, a reunião foi muito bonita, eles nos trataram muito bem, eu voltei apaixonado pelo povo da Índia. Que irmãos fidalgos, nos receberam, fomos muito bem tratados lá. A coisa que a gente estranhou um pouco é a alimentação, porque a alimentação eles comem muita pimenta. Tudo deles é muito, mas muito apimentado. E para mim não dá, né? Então, fogo só do céu. Então é o seguinte, eu comia frutas e leite, um pão, um negócio, bolacha, um negócio e tal, e a comida dele não dava para comer não. Mas foram somente 4 dias e veio, terminou, já vim embora, é um pouco distante, né? Nós fizemos escala em Dubai e foi uma viagem muito bonita, mas muito longa. Pois bem, esse comitê mundial se reúne, nós iremos agora, se Deus permitir, neste próximo mês de agosto, que começa amanhã, se Deus permitir,
eu irei. Nós temos o nosso trabalho missionário, o Belém tem vários missionários em vários países, e o nosso trabalho na América, Deus tem abençoado, cresceu muito. Então hoje nós temos a Assembleia de Deus do Belém em vários estados da América e temos também em quase todos os países da Europa. Nós temos um trabalho na Austrália e foi marcado, o pastor Joel marcou uma escola bíblica lá. Então, como nós vamos ter uma reunião na Malásia no fim deste mês de agosto, então nós vamos primeiro para a Austrália, ali em Sydney, estaremos dirigindo aquela escola bíblica por 3 dias, depois iremos para a Malásia, onde será realizada a Conferência Mundial Pentecostal. Como eu faço parte desse comitê, eles já aconteceu aqui no Brasil, em 67, lá no Rio de Janeiro, foi feito a reunião da Conferência Mundial Pentecostal. Deus abençoe, foi uma linda reunião. Mas agora nós convidamos, e se Deus permitir, em 2017 vamos realizá-la aqui em São Paulo. Então estou orando a Deus para que o Senhor Deus nos dê um bom tempo e nós estaremos realizando, se Deus assim permitir. É um trabalho que agrega todas as lideranças das igrejas pentecostais do mundo. Não é só da Assembleia de Deus. Por isso chama-se Conferência Mundial Pentecostal. E, se Deus permitir, estaremos realizando aqui em São Paulo, no Brasil, em 2017. Nós mantemos com a liderança da Assembleia de Deus no mundo, muita amizade, assim um estreito, uma cordialidade muito grande entre todos nós da liderança maior da igreja no mundo. Nós estamos sempre reunidos, eu sempre estou com eles, aonde as reuniões são marcadas, já fomos em vários lugares do mundo, né? E até aqui posso dizer a vocês que Deus tem nos ajudado. Eu tenho agradecido a Deus e quero naturalmente finalizar aqui, dizer aos irmãos, Deus tem me abençoado de tal maneira. Um dia eu fui convidado para receber uma homenagem da ONU. Vocês sabem que a sede da ONU é em Nova York. E eu fui receber aquela homenagem. E eu então, ali chegando, comecei a pensar. Vocês já pensaram num camarada nascido em São Luís do Curu, no estado do Ceará, no Brasil, país do terceiro mundo, e receber uma homenagem da ONU? Isso tudo é Jesus na nossa vida. Eu fui lá, eu tive o privilégio de ocupar a tribuna aonde os presidentes das maiores nações do mundo se reúnem para discutir sobre os problemas dos países. E ali eu abri a minha Bíblia e falei para eles do Príncipe da Paz. Ali eles falam em guerra, mas eu falei de Jesus, o Príncipe da Paz, para aquela gente. Então, Deus abençoou, fui muito bem tratado, eles me deram homenagem, com muitos elogios, e eu juntei tudo aquilo e entreguei para Jesus, porque a honra e a glória é para Ele. Deus abençoe. A CTAD, quando eu assumi a presidência da convenção, a CPAD estava falida. Felizmente, para a nossa tristeza, eu me lembro, eu fiz um levantamento, peguei um dossiê, convoquei a direção da CPAD, porque lá tem um conselho administrativo. Eu convoquei o conselho e convoquei a nossa diretoria da convenção, fiz uma reunião conjunta para estudar o problema da CPAD. Naquele dia, a CPAD tinha 1.500.000, na época, não sei se era cruzeiro, de duplicatas protestadas na praça. Nós estávamos no fundo do poço. Então eu orei a Deus e falei para aqueles irmãos que precisavam mudar toda a administração. Foi, na verdade, um período duro. Eu, naquela época, eu ganhei muita antipatia no Rio de Janeiro. Porque quem trabalhava na casa eram os irmãos que moravam no Rio de Janeiro. Mas ali havia quase que um nepotismo. Quem é que trabalhava lá? Era o pastor, era a esposa do pastor, era a filha, era o sobrinho, que ali era um negócio assim, tudo familiar. E o problema é que, se eles produzissem, não havia problema. O problema é que
a produção era muito ruim e a casa estava emborcada. Então eu me reuni com eles, falei para eles da situação e que tínhamos que tomar uma posição. Bem, então nós, o diretor da casa, na época era o Horácio, um homem sério, direito, só que os outros não correspondiam com a seriedade e a boa vontade que ele tinha no trabalho do Senhor. Bem, mas nós então, eu disse para eles que precisava trocar toda a administração. Então eu falei com a diretoria e então na época, na nossa reunião, chegamos à conclusão que tínhamos que mudar a diretoria. Então eu indiquei o nome do atual, que está aí até hoje. E o irmão, está aí o Ronaldo Rodrigues de Souza, o pastor Sebastião indicou um irmão que era professor lá em Cuiabá, e o irmão Túlio, de saudosa memória, indicou um irmão lá do Rio de Janeiro. Eu disse para eles, só tem uma cadeira, não dá para os três assentarem. Então vamos tirar aqui uma comissão, chame esses homens, eles vão ser sabatinados, e aquele que vocês acharem que é o mais capaz, ganha o lugar. Eles aceitaram. Então foi feito. Eles foram chamados para ser sabatinados, foram inquiridos, e o Ronaldo, na verdade, que já vinha, o Ronaldo trabalhava numa outra editora, na Editora Vida, já conhecia todo o movimento literário, evangélico. E não foi tão difícil ele assumir a nossa CPAD. Bem, quando nós começamos a colocar, na época tinha 4 diretores, eu disse a eles, olha, tem muito diretor, o diretor custa caro. Eu disse, vamos fazer o seguinte, nós vamos eliminar 3 diretorias e deixar uma única diretoria. Os outros dá cargo de gerente, ou sei lá, supervisor, contanto que não pode ser diretor. Eles aceitaram, o Ronaldo ficou como diretor executivo, para compor quem vai ficar com a chave do cofre. Aí disse, o pastor fulano, o pastor ciclano. Ele disse, olha, eu não quero pastor aqui. Pastor pega a Bíblia e vai pregar o Evangelho. Isso aqui é uma editora. A editora é uma indústria, é uma fábrica de livros. Então é o seguinte, tem que ser alguém que conheça isso aqui. Não pode ser pastor. Pastor conhece a Bíblia. Mas se alguém que conheça o ramo de literatura, conheça a edição de livro. E aí eu falei, Ronaldo, fala o seguinte, monta a sua equipe. Se você for bem, glória a Deus. Se você for mal, o responsável é você. Como eles aceitaram, o Ronaldo montou a equipe e começou a trabalhar. Eu disse, bem, dentro da possibilidade, vamos trocar toda essa gente. Foi aonde veio a minha compatibilidade. Porque nós precisamos, tinha 262 funcionários e nós mandamos quase todos embora. Porque precisava trocar, porque não havia correspondência para o bom resultado da casa comunicadora. Eram pessoas boas, mas não eram habilitadas. Não é? Eram pessoas que estavam ali para ganhar o dinheirinho de Jesus, mas que não produziam porque não entendiam do negócio. Então, fomos procurando a colocar profissionais e pela bondade do Senhor a casa cresceu. Daí nós, como a casa cresceu, nós precisávamos de um espaço maior para a nossa casa comunicadora. Foi comprado o terreno e foi construído então o Parque Industrial da Casa, que lá está. Aliás, agora estamos estudando até um aumento, porque na verdade lá nós temos 5.000 metros quadrados de construção, aonde estão lá os galpões, onde está a indústria, né? Na época, a casa comunicadora é tudo ao seu tempo. A parte gráfica, aquelas máquinas antigas, cheio de óleo, de gráfico, tá? Hoje você vai na publicadora, o negócio limpo, é tudo eletrônico, né? Tudo computadorizado, de maneira que os operários podem trabalhar de gravata e paletó, que não suja mais as mãos, não precisa mais disso. De maneira que é um parque gráfico muito bonito, você vai lá ver como trabalha a produção. Nós compramos máquinas moderníssimas. A nossa CPAD, ela é uma das editoras mais modernas do Brasil. E graças a Deus nós
produzimos para a Assembleia de Deus no Brasil inteiro. Hoje, pela bondade do Senhor, nós construímos depois um prédio administrativo, porque o pedaço que nós ocupávamos no Parque Gráfico lá ficou ruim, porque ficou pequeno, precisava aumentar e ia ocupar o local de outras marcas. Então, nós construímos um prédio, aliás, um prédio muito bonito, um prédio moderno, que honra o trabalho que nós estamos fazendo. Nós tivemos ali, graças a Deus, um prédio de 3 andares, 4 andares, e muito moderno, elevadores e tal. É uma coisa bem direitinha, muito bonito, até de se ver, porque é uma construção muito moderna. Bem, mas a Assembleia de Deus cresce, não somente na parte espiritual, mas também no âmbito social, educacional. Então nós entendemos que precisávamos de uma escola para preparar os nossos obreiros, de uma faculdade. Como nós tínhamos um terreno ao lado da nossa sede da CGADB, de convenção, então ao lado nós construímos um prédio e estabelecemos ali a FAECAD, é a nossa faculdade. Hoje temos mais de 700 alunos que estão estudando ali. É uma casa de educação evangélica que vai a todo vapor, né? E nós esperamos que Deus continue abençoando. Na verdade, o meu propósito é que nós estendêssemos a FAECAD em outros estados do Brasil. Nós estamos estudando isso. Se isto for possível, nós poderemos colocar em outros estados, não somente no Rio de Janeiro, mas em outros estados, quem sabe alguma sucursal, filial da nossa FAECAD, que fará muito bem aos obreiros que querem, que desejam melhorar o seu conhecimento teológico. A Assembleia de Deus no Brasil, ela é fruto da obra missionária. Todos nós conhecemos a história da nossa igreja, não é? E eu sempre sou muito entusiasmado no trabalho do Espírito Santo, porque se fosse uma direção humana, acredito que o homem teria mandado Daniel Berg no navio para o Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, que era a maior cidade do Brasil. Mas o Espírito Santo mandou-os para o extremo norte do país, para a cidade de Belém do Pará. Belém hoje ainda não é uma grande capital. E pense em Belém no mês de novembro de 1910. Os irmãos nos contaram que na época graçava na cidade uma epidemia de lepra, mal de Hansen. Tinha muitos leprosos ali. E aqueles moços vieram do extremo norte do mundo, lá da Escandinávia, aonde vindo da terra fria, gelada. Imagina eles chegaram com aqueles ternos grossos de lã, lá em Belém do Pará, 40, 42 graus de calor, era coisa absurda, né? Mas eles vieram na direção de Deus. E, na verdade, como Deus abençoou o trabalho daqueles homens, eles pagaram o preço, eles sofreram bastante, porém, eles realizaram uma grande obra. E pela grande bondade do Senhor, a semente que eles começaram a plantar em Belém do Pará, o Espírito Santo foi espalhando e ela alcançou hoje todo o território nacional. Graças a Deus pela Assembleia de Deus. Aquilo que começou com 2 homens, Daniel Berg e Bonavini, hoje nós somos aproximadamente entre 20 a 22 milhões de fiéis da Assembleia de Deus no Brasil. Mas o que alenta o meu coração é que o espírito missionário não morreu no nosso coração. Todas as Assembleias de Deus, em todos os 26 estados e mais a capital federal, todos nós temos essa chama ardendo no coração e mandamos para outros lugares. Aqui em São Paulo, a igreja tem um pouco mais de recurso, nós ajudamos nossos irmãos lá no Nordeste, mas não só aqui no país, mas mandamos missionários. Hoje a nossa igreja no Belém, nós temos missionários em quase todos os países da América do Sul. Nós temos na América do Norte, nós temos na Ásia, temos no Japão, ali estão os nossos irmãos, nós temos nas Filipinas. Olha, tem um leque de missionários brasileiros espalhados por esse mundo grande de meu Deus.
e Deus tem abençoado a nossa obra missionária. É bem verdade que a política monetária do mundo, ela oscila muito, né? No momento, as coisas estão mais ou menos estáveis, porque o dólar está num patamar, não está muito baixo, mas também não está muito alto. Está relativamente bom. Pois bem, mas quando o dólar sobe muito, a gente geme, né? Mas graças a Deus, que Deus tem dado recursos, não tem faltado. Os nossos missionários recebem regularmente na data X, o Belém manda o pão de todos eles e Deus tem correspondido ao nosso esforço. Se aqui é um grupo de crentes que trabalha por aqueles que lá estão lá fora, aqueles estão ganhando almas para o reino de Deus. Então é aquilo que dizia um grande missionário, Spurgeon dizia, olha, eu vou descer no poço, você segura a corda, né? Então, é o que? Nós estamos segurando a corda aqui e os nossos missionários estão lá ganhando almas para o reino de Deus. E a Igreja Missionária Brasileira é uma das características que mais alenta o meu coração. É que o brasileiro é aquele elemento que ele dá certo em qualquer lugar. A coisa mais interessante do mundo. Eu vou encerrar contando para vocês aqui. Eu fui às Filipinas. Filipinas, você vai daqui para a América, da América você vai para Tóquio, no Japão, e do Japão para lá mais 4 horas de voo. É o outro lado do mundo. Ali chegando, eu fui visitar um missionário. Havia uma reunião de caráter mundial, estávamos ali, mas havia um missionário também que eu precisava visitar. Era um moço que era do Recife. Eu fui, ele estava na ilha de Ninaualba. Eu fui lá para visitar. Lá quando eu cheguei, ele me recebeu com muita alegria. Eu disse, menino, você está aqui, você veio de onde? Ele disse, eu vim da cidade do Recife. Ele disse, eu era funcionário do Banco do Brasil, tinha lá meu apartamento, eu tinha meu carro e tal, mas o Espírito Santo me mandou para cá. E ele me disse que aqui eu ia ganhar, ia morar numa casa de dois andares, e eu vim para cá. E eu lhe perguntei, como é que é a tua vida? Eu cheguei aqui, os irmãos fizeram a minha casa. Aqui tem uns pescadores, o pessoal que trabalha plantando hortas, então eu tenho muita verdura, tenho muito legume, e os irmãos, todo dia eles trazem peixe para mim, então o que comer aqui não falta. E a casa que eles fizeram, Deus, horror, é de 2 andares, mas é de palha. É de 2 andares. Ele diga assim, ele disse, escute, e ele disse, o trabalho está crescendo, e eu falei, e dinheiro, como é que é? Então, dinheiro é só quando eu recebo visita. O senhor me trouxe? Eu de fato havia levado uma oferta para ele, ele me trouxe, ele está aqui. Eu fiquei admirado, um jovem das Filipinas, meu irmão, onde o idioma é diferente, lá o idioma é o tagalo. Tagalo é um idioma, é uma mistura de espanhol com inglês. Algumas palavras você ouve espanhol, outras palavras é a pronúncia do inglês. Mas é bonito, eles estão lá, felizes. E aquele irmãozinho, não sei se ele está lá, ganhando almas para Jesus. Assim é a missão do Brasil. Glória a Deus. Pastor, mais um pouco, por a Igreja Assembleia de Deus ser a maior do país, pela graça do Senhor, o senhor tem uma relação assim estreita com as autoridades, que é uma coisa que tem que ter como cidadão. Fala só um pouquinho desse relacionamento das autoridades, né? Eu sei que também o senhor é até assediado por eles, pelo cargo que o senhor ocupa, né? Meu irmão, tem mais 6 minutos. Isso aí, a gente faz um resumo aqui. Eu quero dizer para o seguinte, eu na verdade mantenho, também por necessidade, este bom relacionamento com as nossas autoridades. Nós tivemos agora a eleição do novo prefeito de São Paulo, ele me convidou, eu fui lá almoçar com ele, estive lá junto com a minha filha e o prefeito, fomos lá, almoçamos juntos, conversamos muito sobre a igreja. Falei para ele do apoio que nós precisamos, a prefeitura, porque a igreja do Belém, ela não para de construir, né? Estamos sempre crescendo e há necessidade sempre do apoio daqueles que governam a nossa cidade. Com relação ao governo do Estado, temos também uma boa amizade e uma porta sempre aberta no governo do Estado. O nosso alto tem Estado. E na parte maior, lá em Brasília, nós temos também uma porta aberta no governo da nossa presidente, a Dilma. Na verdade, irmãos,
eu procuro sempre me manter no meu lugar. Até hoje, pela grande misericórdia de Deus, o Belém nunca pediu nada, nem para prefeito, nem para governador do estado e nem para o presidente da República. De maneira que tudo que temos, tudo que fizemos, foi com os recursos da nossa igreja, com o dízimo da lavadeira e o dízimo do operário. Daniel Berg e Gunnar Vingre dispensa apresentação para nós assembleianos, pois através desses homens o Evangelho entrou no solo brasileiro, tornando-se o maior ministério de todos os tempos, a Assembleia de Deus. Pastor Jorge Wood, líder mundial do Conselho das Assembleias de Deus, tem sido um grande amigo das Assembleias de Deus no Brasil, especialmente do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Esta obra é totalmente tributada ao Santo e Eterno Deus, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, por toda a eternidade. Amém, para sempre. Amém.